Fala galera, eu sou o Beto Nitrini, esse aqui é mais um episódio do Trilados. Cara, o episódio de hoje é um episódio que eu tô querendo gravar faz bastante tempo e conseguimos, depois de bastante tempo de organização de agendas aqui, difícil gravar com médico, né? Os caras estão sempre correndo, mas gravamos hoje com o Filippo Savioli, tem o perfil no Instagram, o Cardio Esporte. Cara, um bate-papo super legal, falamos sobre saúde, sobre longevidade, sobre exames, sobre cuidados, sobre efeitos colaterais de esteroides anabolizantes, sobre doping, sobre muita coisa aqui com um cara muito legal que, pô, já me consulto com ele também, um cara que é, pô, nota 10. Então foi um papo super legal, espero que todo mundo goste. Os recados tradicionais, né? Segue a gente lá no @trilados, comenta, compartilha, manda para os amigos, pode mandar sugestão de pauta, pode criticar também, que a gente também aceita as críticas também, no que a gente pode melhorar, no que a gente precisa melhorar, no que vocês gostariam que a gente falasse, que isso daqui é feito para vocês, tá bom? Vamos lá para o episódio então. Valeu, galera. Fala, galera. Beto Nitrini aqui, mais um episódio do Trilados. Hoje também vou fazer mais um sozinho aqui. Fabinho teve compromissos familiares aí, teve que sair de última hora, então não vai conseguir participar. Cara, hoje um episódio aqui que eu, pô, tava esperando já há bastante tempo para fazer, cara, com a agenda muito ocupada, o cara tá importantíssimo, mas consegui uma agenda lá para atender a gente aqui, para vir tirar umas dúvidas aqui do pessoal. Convidado hoje aqui, ó, formado em 2011, especialista em clínica médica, cardiologia do exercício, foi professor de cardiologia de exercício no setor de medicina da Unifesp, trabalha com avaliação de atletas de várias modalidades, é médico do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E na adolescência começou a nadar, começou na natação, nadou no Paulistano e no Corinthians, que está prestes a acabar, infelizmente, pelo que temos acompanhado nas notícias atualmente, que me deixa um pouco chateado. E aí depois foi para corrida e até chegar no triatlo e se apaixonar pelo esporte, como a maioria da galera aqui. Então, seja muito bem-vindo aqui, o cara que também já me consultei com ele, doutor Filippo Aragão Savioli. Muito obrigado pela sua presença, é uma honra ter você aqui com a gente. Pô, Betão, obrigado, cara. Também é um prazer, é uma honra estar finalmente aqui com vocês aí conversando. Queria que o Fabinho tivesse aí também. Já tive prazer de ser atendido por ele também, já, no meu Bike Fit lá em Santos. Boa. Então, pô, é um prazer estar aqui. Espero que a gente faça uma conversa bem legal hoje. Não, vai ser bom. Ó, a primeira pergunta que eu queria te fazer, assim, o que que é a especialidade de médico do esporte? Vai ser um... Ó, então é o seguinte, a medicina do esporte nada mais é do que um gerente do atleta. É um gestor da saúde de um atleta. Essa acho que é uma boa definição para um médico do esporte. É um gestor da saúde do atleta. Então, aquele atleta tem um entorse. Imagina que você tem um entorse. Eu preciso gerenciar a sua situação clínica atual para poder. E aí não estou pensando só em performance, tá? Para Uhum. poder te colocar o mais rápido possível de volta para competir, para treinar, para fazer o que você gosta de fazer, mas não só isso, mas também manejar esse tempo pensando na interrupção do treinamento, aí a perda de condicionamento e as coisas que podem vir aí por consequência da perda de condicionamento, que às vezes, muitas vezes, o atleta, o paciente, tem o exercício físico como uma válvula de escape para ansiedade, por exemplo. A maioria de nós tem isso, né? Uhum. Ou como Para um manutenção do medicamento, casamento, né? é isso, para manutenção do casamento, para sanidade mental, não, mas sabe, para performar melhor no trabalho, ou mesmo falando de coisas mais Uhum. sérias, né? Pô, para tratamento de dislipidemia, que é o colesterol alto, da pressão alta, da diabetes. Então, esse manejo, esse retorno também, mais importante do que o retorno para competir, para treinar de forma intensa, é voltar para a saúde, né? Uhum. Então, essa é uma boa definição para o médico do esporte, até para os médicos de esportes que estão escutando a gente, e até para os estudantes, alunos e tal. Gestor do atleta, é o gestor da saúde do atleta. Legal.
E aí, tipo, já que a gente está falando, né, dessa gestão, quais são os principais cuidados que um praticante de atividade física tem que ter antes de começar, ou mesmo quem já está fazendo, né? O que que tem que ser feito aí né, o que que é uma rotina básica de exames aí para a gente ter uma longevidade, né, no esporte? Ah, legal. Ó, então, antes, a gente está falando então de exames, né? Vou focar no exame aqui para não fazer uma resposta tão genérica. Uhum, E Betão, quando a gente fala de longevidade, cara, isso está muito em alta hoje em dia, né? Tem muitos influenciadores propagando, principalmente influenciadores digitais aí, internacionais, propagando esse conceito de longevidade que eu acho, e qualidade de vida, que eu acho muito, muito interessante que a gente comece a cuidar disso desde já. uhum, Bom, a minha geração, a sua geração, é totalmente diferente da geração dos nossos pais, né? Os nossos pais estão colhendo o fruto de ter trabalhado muito tempo, se estressado pra caramba e não ter tido tanta informação em relação à prevenção de doenças metabólicas, cardiovasculares, oncológicas. Então, estão colhendo esses frutos agora. Mas não é por um erro, é por simplesmente não ter tido tanto conhecimento, ou não ter tido conhecimento tão ali na ponta da língua, naquele para uhum, eles, né? A gente tem o privilégio de ser uma geração com muito mais conhecimento, então a gente pode tomar medidas para prevenir uma série de complicações aí no futuro e ter qualidade de vida e chegar nos 80 anos fazendo o exercício que você quiser fazer, seja lá uma corrida de 10 quilômetros, um pedal com a família, uma maratona, um Ironman, como a gente uhum. já está vendo com Já uma tá vendo. relativa frequência maior. Então, o que a gente pensa inicialmente, pensando em prevenção de risco de uma morte súbita no esporte, por exemplo, isso é bastante polêmico, mas eu vou falar o que a gente tem respaldado da sociedade americana, europeia e brasileira. Minimamente. Eletroconsulta médica, uma consulta com o seu médico, seja médico do esporte ou um cardiologista voltado para o esporte, uma Uhum, consulta detalhada, o exame físico bem feito, avaliação geral desse paciente, desse atleta, e o eletrocardiograma. Isso é um consenso geral. uhum, Eletrocardiograma de repouso é um consenso geral. A gente extrapola um pouco mais isso com o teste de esforço, que é o teste ergométrico, e o ecocardiograma, que é aquele ultrassom do coração para tentar entender se existe alguma doença já instalada ali, seja ela adquirida ou congênita, ou que o paciente nasceu com aquilo. beleza. Eu sempre vejo que você sempre abre, né, caixa de perguntas, né, no Instagram, eu sempre acompanho ali, dou umas risadas às vezes. E assim, qual é a dúvida, quais são as dúvidas mais comuns que aparecem, assim, tanto assim na rede social ou no consultório, que você vê, assim, a pessoa tem quais são o que que vem para você, basicamente, assim? Cara, Betão, eu tava elencando isso ontem. Juro por Deus, estava elencando isso ontem. Então tá muito fresco isso na minha cabeça. Aham. Mas disparado, a principal procura, principal pergunta, medo, e dá até para categorizar, mas das mulheres, é a frequência cardíaca elevada. Porra, minha frequência cardíaca bate em 190 quando eu treino. Isso é normal? A da minha amiga ou do meu amigo não é 190. A do cara dá 150, 170 no máximo. E a minha tá dando 190, 196, 200. Porra, isso daí é normal? Isso não é normal? Eu digo mulheres, né, porque a minha amostra aqui eu tenho visto muito essa queixa de mulheres referindo isso. Porra, Uhum. e não sente palpitação, não sente nenhum desconforto. É só olhar no relógio e falar, puta, minha frequência está em 190. Ou olhar depois no Garmin Connect ali e Relatório do ver, pô, treino. caramba, bateu 190. Como assim, né? Então, essa disparada é a principal pergunta, cara. Tá. Cara, é engraçado isso, né? Porque a gente tem essa. Eu lembro. E tem muito. Essa coisa nossa, bateu uma vez, ou viu uma vez.
Eu lembro uma vez que eu fui fazer um exame, exame de. Eu faço check-up todo ano, né? Aí eu fiz o meu check-up e eu passei com um médico diferente no laboratório que eu fiz. E ele falou: olha, eu acho que você tem que fazer, você tá com hipotiroidismo, você tem que repor hormônio, né? E aí, o hormônio tiroidiano. E aí eu cheguei em casa, mostrei pro meu pai, que meu pai é médico, né? Professor e tal. Aí eu mostrei pro meu pai. Ele falou: tá, mas ele olhou os outros exames que você tem? Eu falei: ah, não sei, pai. Eu falei: então, me dá os outros exames dos outros anos. Aí ele pegou e falou: ó, sempre foi assim. Tá assim há 15 anos que tá assim. Então, pra que que vai mexer? Deixa assim. Você é assim. Então, às vezes a gente tem que pegar um exame, né? Um exame é uma foto, né? Às vezes tem que fazer um também. Claro que assim, melhor que. Ah, não, fez um exame e não serve para nada, não é isso. Mas o exame é um momento, né? Então, se você tiver um acompanhamento, é isso que é o ideal, né? Que você tenha um acompanhamento para poder comparar, para poder ver aonde você está, o que aconteceu, se tem alguma mudança. Porque às vezes você olha e fala: ah, não, tá fora do padrão. Mas se você sempre teve fora do padrão e sempre funcionou muito bem fora do padrão, o padrão é só o Isso padrão. não é um Sempre tem problema. o desvio padrão, né? Tem a média, a É. mediana, desvio padrão, tem tudo isso aí pra gente E avaliar. Betão, cara, mais do que isso, cara, nessa questão assim da frequência cardíaca, por exemplo, é o que eu sempre bato. A primeira pergunta é como você fez essa medida da frequência Uhum, cardíaca? Da onde você tirou essa? Ah, eu tirei do checando o pulso. Ah, eu tirei do meu relógio. Beleza, você usou o relógio? Qual relógio você usou? Você usou um relógio mais voltado para o esporte mesmo? Você usou uhum, um Apple Watch, por exemplo, um Samsung Galaxy? Não, eu usei um Polar, um Garmin. Legal, já está melhor. Mas você usou cinta cardíaca ou você usou a cinta de braço? Ah, eu usei a cinta cardíaca. Já está melhorando a acurácia aí uhum, dessa métrica, da frequência cardíaca. Agora, na maioria das vezes, Betão, o cara chega falando que a frequência cardíaca estava alta, mas ele mediu simplesmente no relógio. E aí é um negócio que é legal da gente entender, cara. O relógio, se você virar qualquer smartwatch, atrás dele tem aquelas luzinhas luzinha, uhum, verdes, sabe? uhum, Essas luzinhas verdes são elas que é uma técnica chamada fotopleximografia. Elas mandam um feixe de luz e tentam captar o pulso, o fluxo sanguíneo ali. E a cada fluxo que passa é uma batida do coração, beleza? uhum, Quando a gente está correndo ou quando você está numa mountain bike, por exemplo, que o braço treme, ou que você está correndo, que você está mexendo os braços, o relógio bate fisicamente no uhum, punho. Então, o relógio não consegue filtrar o que é batimento uhum. cardíaco e o que é batida física do relógio, Sim. entende? Até se você, hoje em dia, se você for ver em alguns relógios mais modernos, da Polar e da Garmin, eles já têm umas outras luzinhas, que são umas luzinhas laranjas. Depois dá uma olhada, assim. Aham. Se você for das antigas, É um raizão, pouco não vai antigo, ter. então. Não Mas ó, vai eu vou ter. te falar, uma vez eu estava conversando aqui que foi com o Gerson Leite, né? E ele falou: cara, se fosse tão bom, se a Garmin e a Polar, se a confiasse tanto nesse relógio, eles paravam de vender a cinta, cara. É Você ainda, lógico. eles vendem se você consegue comprar o relógio que faz a medição no pulso com a cinta. Ou seja, nem os caras que fabricam isso confiam. Então, pô, compra com a cinta, que é melhor. É verdade. Pô, se eu Gerson tô é um fazendo o gênio, cara. produto e Tem que ficar continuo vendendo registrado. o que era o antigo, pô, é porque o antigo é melhor, né? É lógico. Não, mas é lógico. Mas assim, a cinta traz muito mais acurácia Uhum, para essa aferição de frequência cardíaca. Então, a primeira pergunta é essa: como que você aferiu essa frequência? uhum, E muitas vezes o cara só aferiu ali no relógio, então não é uma medida muito acurada, muito real uhum. do que está acontecendo. Beleza. Bom, agora uma pergunta não polêmica, mas que eu sempre Ah, lá gosto de, vai. eu sempre leio sobre ela e acho que é Pô, interessante a você gente vai falar voltar sobre aqui isso. comigo, hein, cara? Eu sou Pode seu deixar, médico, hein, pode rapaz? deixar. Olha lá, hein? Não, é que eu sempre leio esse assunto e é um assunto que me interessa e eu acho que é legal da gente falar. Que praticante de atividade física é diferente de atleta. Buscar performance é diferente de buscar saúde. Eles são concorrentes um do outro. Assim, por que eu te pergunto isso? Eu estava vendo outro dia uma entrevista de um técnico, não lembro qual é o nome, puta, acho que foi no How They Train, e ele falou para mim, e ele falou na entrevista, falou, buscar performance é diferente de buscar saúde. O esporte profissional, o esporte de altíssimo rendimento, ele não é saudável. Ele não é um esporte que o cara está preocupado em melhorar né, a saúde e tal. São coisas totalmente diferentes.
E aí ele explicou, tal, então por isso que eu queria a gente discutir isso, porque a gente fica vendo muito, né? O cara tem que fazer a maratona mais rápida, o Ironman mais rápido, correr, trabalhar, cuidar da família. E aí você vê que as coisas elas são meio que concorrentes mesmo, né? Você não consegue fazer É, tudo ao mesmo tempo. Então, por isso que eu queria te perguntar isso, você que na sua visão aí como médico. pô, legal, legal, cara. Essa é boa, hein, Betão? Essa é boa. Eu pensei Não bastante pra é fazer. gênio, né? Não é polêmico, mas ela é uma pergunta que não, algumas coisas a gente ainda não tem resposta. Mas Uhum, treinar para performar, e aí entenda, eu não estou falando aqui do amador, estou falando do atleta profissional de elite. uhum, uhum, Esse cara não está buscando saúde. Não está. O objetivo dele não é ter saúde. O nosso objetivo como atleta amador é ter saúde. E, pô, na verdade, o raciocínio deveria ser: o meu objetivo é ter saúde. E se esse treinamento que eu estou fazendo me levar a pegar um pódio, pegar uma colocação legal, uma recompensa, ou ganhar uma vaga para um campeonato, maravilha. Mas o que eu estou buscando não é isso. O que eu estou buscando é a saúde. uhum, O atleta profissional, ele está buscando ser o melhor dos que estão disputando aquilo. Então, um triatleta está buscando ser o melhor da prova que ele está competindo. Ele não está buscando fazer uma provinha, está buscando ser o melhor, está buscando sempre competir para ganhar. Por exemplo, aqui o que está fresco para a gente, o Iron de São Paulo. Os caras não foram competir, vou competir para perder. Não, cara. Os caras foram para as cabeças, entendeu? O Igor Amorelli, o cara vai para a morte em toda a prova. O é, cara vai para a morte em toda a prova. Toda a prova o cara entrega o máximo dele, pô. Então esse cara não está indo para brincar. Esses caras não vão para brincar, eles vão para ganhar, vão para vencer a prova a todo custo. Muitas vezes não dá certo. Isso não é saúde, cara. Isso daí não é buscar saúde. Isso é buscar uhum, alto desempenho, alta performance. E aí, quando a gente fala que isso não é saúde, por que isso não é saúde? O exercício físico, a gente sabe, e assim, é amplamente conhecido, mas toda vez que a gente fala disso, eu tenho que falar, porque senão vai chover gente falando, esse cara é contra a atividade física. Óbvio que não. Óbvio que não. A uhum, atividade física, o sedentário, a mortalidade do sedentário é muito maior do que a mortalidade por todas as doenças, né? Por doenças cardiovasculares, vamos falar, uhum, do que aquele dos praticantes de atividade física. E aí, o mínimo de exercício já torna 4 minutos por dia, 15 minutos por dia. Se você fizer 15 minutos de alta intensidade, um HIIT de 15 minutos por dia, sua mortalidade despenca por doenças. Então, o seu risco de diabetes, de colesterol, de pressão alta, de infarto, de AVC, que é o derrame, despenca, mas despenca. E é uma curva que a gente chama de curva em U. Calma, eu vou fazer assim, bom, é uma curva em U. uhum, Essa curva em U é assim, a mortalidade, quando você faz pouco exercício, está aqui em cima, e aí ela vai abaixando, 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 até chegar a determinado ponto que não é que a mortalidade, mas algumas doenças começam a surgir pelo excesso do exercício. uhum, Então, o exercício continua fazendo bem, só que começam a surgir prejuízos que o exercício pode causar. Então, hoje em dia a gente sabe que atletas de endurance de longos períodos de treino, de anos aí treinando, eles passam a ter um maior risco de desenvolver uma arritmia cardíaca, chamada fibrilação atrial. E, pô, todo atleta que passa comigo que faz esporte de endurance precisa saber disso, cara. Porra, eu tô falando para parar de fazer? Não, não tô falando para parar de fazer, eu preciso orientar. uhum. Você precisa falar isso pro É. cara. Porque depois, quando o cara chegar lá com 70 anos, ele vai ter fibrilação atrial e vai falar, puta, mas ninguém me Não, que é o que a orientou. gente está vendo até no caso que a gente está discutindo, até estava discutindo semana passada, do caso do Dave Scott, né? Que tem, não é só ele, Isso. né? Você tem o Dave Scott, tem como é que ele chama? O Norman Puta, tem uma. Stadler também tem fibrilação atrial, o Greg Welch teve fibrilação atrial, o Tim O'Donnell teve o caso do infarto, que Do ele infarto. sobreviveu, né? Mas tem mais um monte de caras que tem esse tipo de É coisa, isso. o Torbjorn É Simbeye isso que a lá, gente que é tá do. falando. Estamos Sim, falando do mas aí triatlo, né, cara? também, eu acho que também tem o caso que, assim, são caras que são muito de um tempo aonde é aquilo que a gente até discutiu, né? Puta,
todo dia o treino muito intenso pra morte, pro cara chegar em casa morto, descansar pra treinar de novo à tarde, pra no outro dia dar outra porrada. E aí é o tempo do que o mais forte sobrevive, né? Eu acho que hoje tá um pouco mais modulado isso, até porque se entende mais o que é um Ironman, o que é um esporte de endurance, uma maratona hoje, né, do que isso, mas a gente está longe de ter esse problema como atleta amador, né? Então é muito melhor fazer Isso, atividade física do que não isso, fazer, né? Acho que esse aqui é o isso, sem ponto dúvida, sem principal, né? dúvida. Exatamente. A gente está muito longe de atingir o volume, intensidade Exato. de treino. Pô, como é que você vai se comparar, por exemplo, com o Dave Scott, cara? O cara foi 6 vezes campeão mundial É, profissional de Kona. Tá é. louco? Não, eu já fui para Kona. Meu amigo, parabéns, você foi como amador. Nem entro no seu É. mérito. Parabéns. Mas o cara foi 6 vezes campeão profissional, pô. Não é a mesma coisa, né, cara? Então, isso daí que você falou, Betão, que você até comentou lá no post lá do Dave Scott, nessa época, o treinamento era totalmente diferente mesmo, cara. Era porradaria, né? Era vamos para É. o mais forte, era tipo, o Não mais tem forte treino fraco, sobrevive. né? Você não tinha treino fraco. É. Mas O por treino outro fraco era um lado, off, tinha um off. Mas quando você tava treinando, era sempre porrada, né? então, pô, ia ser legal se o Fabinho tivesse aí, que ele ia poder dar o É, testemunho, exato. né, dele. Até porque ele participou E, muito desses treinos em San Diego lá com esses caras, ele fez muito. Eu tava conversando com ele, com o Ivan Albano também. Ele falou, cara, a gente encontrava em San Diego pra pedalar, parecia uma prova, cara. Era 15 minutos de aquecimento e de repente, cara, era uma paulada, você tava que correr, alguém dava um sprint, você ia junto, o outro ia. Quando você chegava, tava branco, cara, quase morrendo. E tava todo mundo assim. Ninguém conseguia descer da bicicleta de tão zonzo que tava, né? E era assim, bom, né? mas sabe que o que a gente enxerga hoje em dia também, Betão, esse treino de Z2, zona de cardíaca, né, Uhum. de intensidade baixa, até Z1, Z2, longos, eles ativam, eles modulam um sistema nervoso que a gente tem, que pode causar um tipo de fibrilação atrial, que é a fibrilação atrial que acontece no atleta de alta performance, que é uma fibrilação atrial estimulada pelo sistema nervoso parasimpático, pelo excesso do tônus parasimpático. Então, talvez a gente, nesse excesso de treino daquela época, tivesse indo para um lado que estava sendo extremamente deletério, mas também esse lado que a gente vive hoje em dia, parece que também esse Uhum. estilo de treino que a gente faz hoje em dia, ele também leva a um remodelamento no coração do atleta que pode ter seus efeitos negativos, Uhum. podemos dizer assim. Até você falou, a gente tá falando de excesso, né? O que a gente tem visto, o que a gente tem, cara, fico vendo aqui, às vezes eu vejo, pô, tem atleta que fez o Ironman, aí na outra semana fez a meia maratona em São Paulo, aí na outra semana fez a maratona do Rio. Então, poxa, a gente vê esse tipo de excesso, né? Porque que é muito complicado. Porque quanto tempo que a gente demora, o organismo, assim, fisiologicamente falando, demora para se reorganizar depois do Ironman? Porque na minha experiência, assim, eu fiz 5 Ironmans, não foi tanto, fiz bastante meio. Mas, cara, mesmo um meio, às vezes passou uns 3, 4 dias, você acha que você tá bem. Fala, não, já tô recuperado. Você sai pra correr, cara, a frequência tá toda zoada, você, puta, dói o quadril, dói as costas, você não consegue correr, você corre meia horinha naquele passo de 5,30, 6 por quilômetro e volta pra casa. E eu tô vendo a galera, meu, botando treino em cima de treino, prova em cima de prova. Esse excesso, né? Duas perguntas, né? Quanto tempo o corpo demora para se recuperar de um negócio desse? E esse excesso pode trazer esses problemas no futuro, né? Então, cara, a gente conversa muito disso, né, Betão? É. Toda hora. E assim, primeiro, quanto tempo o corpo leva para se recuperar de uma maratona ou de um Iron? No mínimo 2 semanas o seu corpo precisa de uma boa alimentação, um bom descanso, boas horas de sono, bons volumes de hidratação, Uhum. descanso mental, sabe? Para passar a se recuperar. É um estresse muito grande uma prova dessa, né? É um estresse muito grande. Eu tô falando de uma maratona, pô. Uma maratona é um estresse gigantesco, né? É um estresse É. enorme. E aí vamos falar de um Iron, é até difícil de quantificar esse Uhum. estresse, né? Inclusive, tem estudos, até aqui do Brasil,
na foi a doutora Ana, lá do Dante, ela coletou exames de sangue, marcadores de necrose do coração, de sofrimento cardíaco, depois da maratona aqui de São Paulo, acho que é internacional, não sei qual foi exatamente, uma maratona aqui de São Paulo. Ela Uhum, fez uma tenda ali, fez eletrocardiograma, ecocardiograma, e e dosou sangue desses pacientes, desses atletas que os primeiros ali que terminaram, e viu lesão no músculo cardíaco, marcadores de lesão no uhum, músculo uhum, cardíaco, que é a troponina aumentada ali, que é um marcador. A troponina é um exame que vem alterado quando o paciente tem infarto. Não tem nada a ver com infarto, mas teve uma sim, lesão no músculo cardíaco secundário ao estresse intenso ali do exercício. Então, se expor repetitivamente a estresses como esse, é importante que as pessoas entendam que isso não é saudável, cara. É meio lógico que não é saudável. Pensa só, quando a gente está fazendo um exercício de alta intensidade, Betão, eu estou forçando o meu coração a expulsar sangue mais do que 6 vezes do que o normal. Mas assim, é sim, muita coisa, cara. É muita coisa. É muito volume. Só que esse volume que vai, ele vai por uma bomba, por uma parte do coração, que é uma parte musculosa. É o ventrículo esquerdo. Ele tem força para bombear isso tudo, ele aguenta o tranco. Só que o que vai, volta. Esse volume todo vai ter que voltar. E ele vai voltar, ele vai chegar no ventrículo direito. E o ventrículo direito não tem essa potência toda. Ele não tem tanto músculo. Sabidamente, uma cavidade com menor quantidade de músculo. Então, ele dilata, ele sofre pela pressão e pelo volume. E, pô, você faz isso numa maratona, depois de um mês você vai fazer um meio Iron, aí depois você vai fazer uma meia, pô, cara, é difícil até de dar resposta para esses atletas que vêm, pô, quanto que é saudável? Quanto que eu posso fazer de maratona? Cara, não sei, porque você está se expondo tanto que não tem nenhum estudo que uhum. mostra, que possa trazer para a gente esse raciocínio, né, essa resposta, porque, pô, você é pai de família, você, sei lá, treina de noite, aí você dorme mal à noite, acorda cedo para ir pedalar, volta correndo na ansiedade para tomar um banho e ir para o trabalho, trabalha 10 horas sentado, come lá suas coisas, Uhum. bebe sua água e tal, chega em casa correndo para fazer mais um pedal, mais um treino, a mulher tá te Cara, cobrando eu as lembro coisas. sempre disso, quando eu fico vendo muito essas coisas, eu lembro sempre, você lembra do livro do Nuno Cobra? Logo quando ele surgiu, né, que ele era o treinador do Ayrton Senna, né? Ayrton E ele falava Senna, que da sim. teoria do elástico, né? Você falava que você que pega o elástico novinho, cara, você puxa e volta, puxa e volta, puxa. Com o tempo ele vai esgarçando. Até que uma hora que você vai puxar, ele vai estourar. Então, precisa ter cuidado quantas vezes você puxa, com que força que você puxa, para manter ele íntegro o mais tempo possível, né? Então, É, tem que ter esse cuidado, e isso não só entre atletas amadores. Eu estava vendo também uma entrevista outro dia, acho que foi até no Pro Tri News. O Sam Long, cara, ele já fez esse ano, ele fez Pucon, ele vai fazer agora a terceira prova da PTO em São Francisco. Ele já fez Oceanside, ele já fez um outro meio Ironman. Cara, já fez um Ironman esse ano também. Então, cara, o cara já fez um monte de prova e nós entramos em junho agora. Entendeu? Então, o cara tá falando até quando que ele vai aguentar? E ninguém sabe, né? Vamos ver até quando que aguenta. Tomara que aguente, porque não queremos que ninguém, nenhum problema com ninguém. Mas aí você começa, aí você tem não só problema cardíaco, né? Mas o cara tem lesão, né, pô? Lesão ligamentar, pô, não tem jeito, né? É muita carga em cima do organismo, por mais que esteja acostumado, né? exatamente, cara. Exatamente. Outra pergunta que eu queria te fazer. Eu vejo muita gente pergunta de suplementação, né? Fala, pô, não, posso comprar esse suplemento, quero tomar isso aqui. Cara, eu sou uma negação para suplemento, eu não tomo. Todo mundo fala, pô, Beto, você mesmo já me falou, compra creatina e tal. Cara, eu não compro porque eu esqueço de tomar. Não tomo nada, eu esqueço de todas as coisas para tomar. Então, vou na boa e velha comida mesmo. E quando eu lembro algumas coisas no treino. Mas quais são os suplementos, assim, que tem mesmo uma comprovação científica para os atletas de endurance, né? Pra gente, que o cara, ó, não quero usar nenhum. Ó, se for usar, usa esse, que são os que têm efeito comprovado mesmo. Beleza, são poucos. Perto do que se fala e se ventila aí nas redes sociais, tal, são poucos. Aquele Se eu coquetel de pudesse. comprimidos matinal, né? Você abre. Não, não, né?
Se eu pudesse falar para. Se você me perguntasse, me fala um para tomar, creatina. Creatina, cara. É o que eu falo para. Diria para você tomar. Bom, Não, você já disse, eu que não tomo. eu acho que eu já te falei, né, cara? Creatina tem evidência científica, e creatina é uma substância que deve ser tomada a longo prazo, não precisa ser pré-treino, não é uma substância para você tomar e ter o resultado num curto intervalo de tempo. Isso vai durar meses para vir. Então, precisa tomar. Ah, não vou treinar. Eu tomo? Toma. Ah, é feriado? Toma? Toma. Vai tomar. É para tomar de forma contínua, tempo prolongado. O resultado vai vir lá na frente. Ah, vai inchar. Tudo bem, vai inchar. Você vai ganhar potência, força muscular, tal. Putz, depois você pergunta para o Gerson a opinião dele sobre isso. Ele é contra isso. E faz um certo sentido o raciocínio dele. Outra substância que tem comprovação científica que faz sentido para o esporte de endurance. Nitrato. Sou fã do nitrato. Extrato da beterraba. O nitrato ele tem um poder vasodilatador. A beterraba, ela é... Desculpa, o nitrato não tem poder vasodilatador, né? O nitrato ele é convertido em nitrito e o nitrito em óxido nítrico e o óxido nítrico tem um poder vasodilatador. A vasodilatação faz chegar mais oxigênio e mais nutriente ali naquele músculo que está sendo exercitado e aí melhora a performance. E é daí que vem o raciocínio de algumas pessoas estarem utilizando Tadalafila, o bom e velho Viagra, Uhum, para melhorar a performance. Não façam isso, gente. Não faz isso. Que esse sim é um potente vasodilatador. Viagra, a Tadalafila é um potente vasodilatador. Isso aí, para você ter uma queda de pressão pós-treino imediato e ter uma síncope e se machucar, seja pedalando, andando ou dirigindo o carro, voltando para casa, é grande. Então, não faça isso. A não ser que você tenha indicação de usar a Tadalafila. Outra substância é o bicarbonato de sódio. Esse é um ótimo suplemento, mas é bastante difícil de tomar. É difícil de tomar pelos efeitos colaterais, os efeitos gastrointestinais. Muita gente tem diarreia, uhum, estufa a barriga, ânsia de vômito, mas ele é uma substância que, quando bem tolerada, ele pode fazer você tamponar a acidose e tolerar mais tempo o exercício em alta intensidade, assim como a betalanina, que também funciona como um tampão. A uhum, betalanina já tem maior comprovação para esportes de curta duração e maior intensidade. Então, acho que não se aplicaria muito ao triatlo. uhum, E a outra é a cafeína. Um inibidor aí da adenosina, que tem um poder de ganho de performance também bastante já comprovado na literatura, depende muito também da sua tolerância à cafeína, da sua aceitabilidade gastrointestinal e cardiovascular e mental. Muitas uhum, pessoas têm crise de ansiedade tomando um pouco mais de café ou a própria cápsula de cafeína. uhum. Beleza. A última pergunta. Cara, isso é uma coisa que, assim, que é muito recorrente, assim. Todo mundo que me conhece há muito tempo sabe que eu faço esporte faz bastante tempo, né? E, cara, nos últimos anos, assim, é impressionante o número de pessoas que veio perguntar pra mim de reposição hormonal. Assim, tipo, pergunta, tipo, assim, não, mas você faz reposição hormonal, né? Tipo, o cara, as pessoas já me perguntam, tipo, com a certeza de que eu faço. Que pra mim até é um elogio, né? Que até quando a gente conversou com o Greg Bennett, né, eu e o Fabinho, ele falou, a gente tava conversando sobre isso com ele, e ele falou, cara, eu recebo a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. Eu chego na academia, as pessoas sabem que eu fui atleta e perguntam, você continua fazendo reposição hormonal? Eu falo, não, eu nunca fiz, eu não Caramba. podia fazer. E a gente vê, cara, que isso, e mesmo entre pessoas que não fazem atividade física.
né, para fins estéticos e para melhoria de performance. Aí, no seu consultório, você tem muita gente, você recebe gente que usa ou que já usou, né, esse tipo de medicação, né, e quais são os riscos futuros que isso pode trazer, né? Porque eu vejo, às vezes, cara, pessoas aí com menos de 40 anos, com 35, mulheres, né, usando, e a gente, puta, isso lá na frente é um negócio que pode ser um problema bem grande, né? Então eu queria que a gente deixasse um alerta aí, falasse um pouquinho sobre isso para a gente encerrar como último alerta. Assim, você já fala como um alerta, porque você sabe minha opinião, né, em relação a isso. É, e não é uma opinião É, não é pessoal, opinião, né? né? Exato, não é opinião pessoal, né? É um consenso que precisa ficar claro para as pessoas, né? O uso da, de testosterona para reposição hormonal, ela é indicada para pacientes que necessitam ou que não produzem mais determinado hormônio. Então, eu tenho hipotireoidismo. Legal, você vai repor a levotiroxina, o T4, o hormônio tiroidiano. Eu tenho hipogonadismo. Ok, vamos repor os hormônios que estão faltando. Eu estou na menopausa, parei de produzir os hormônios femininos. Vou repor o hormônio masculino? Pô, fica uma coisa muito estranha essa resposta, né? Estou uma mulher na menopausa, parou de produzir os hormônios femininos e aí passa a repor um hormônio masculino, não faz o menor sentido. O que está em deficiência ali são os hormônios femininos. Mas beleza. Existem condições que existe a indicação da reposição hormonal. Falando propriamente da testosterona, na mulher existe uma única indicação e ainda assim, isso é importante que a gente já fale, já que a gente está falando aqui para um público de atletas, né, de esportistas, de pessoas que fazem atividade física, ainda assim é considerado doping na mulher, porque o transtorno do desejo sexual hipoativo, então aquela famosa queda de libido, que não é uma queda de libido, é o transtorno do desejo sexual, é um transtorno, tá? É uma condição. E que pode haver indicação de reposição com testosterona na mulher. Pode haver. Se, assim como já aconteceu comigo com ciclistas, corredores e triatletas, amadores e até profissionais que já caíram aqui comigo, pô, doutora, minha ginecologista sugeriu que eu usasse, mulher, né? Que eu usasse esse gel de testosterona aqui, porque, minha libido tá lá no chão, ela falou que eu tô com aquele transtorno do desejo sexual hipoativo. Ah, beleza. Você vai competir campeonato paulista, campeonato brasileiro, algum campeonato federado? Vou. Então, você esquece isso. Senão você vai cair no doping. Ah, não, mas eu tenho uma doença. Essa doença não, não, não te autoriza a usar esse gel de testosterona. Nenhum tipo de reposição hormonal. Esquece. Você pode fazer aquela AUT, que é a Uhum. autorização para uso terapêutico, que vai bater lá na ABCD, Autoridade Brasileira de Combate ao Doping, e vai cair. Você vai ser pego naquilo. E assim eu já consegui convencer algumas pessoas, algumas mulheres a não tomar, profissionais e amadoras fortes aí a não tomar, não usar testosterona. Óbvio que tem algumas que eu não consigo. E falando aí do homem, existe o hipogonadismo. Eu tenho pacientes que fizeram cirurgia por câncer do testículo e pararam, dos dois, inclusive, e pararam de produzir testosterona. Esse cara precisa repor. Esse indivíduo precisa repor. Uhum. Senão, o risco, aí sim, o risco cardiovascular dele vai lá para as alturas. Ele aumenta o risco por estar nesse quadro de hipogonadismo. Esse precisa repor. Sou eu que reponho? Não, não sou eu que reponho. E aí, inclusive, é um aviso para as pessoas. Quem vem aqui no consultório pedindo testosterona, já volta com não para casa, porque eu não sei fazer isso. Não é minha especialização, não é minha formação. Isso é Uhum. com um urologista ou com um endocrinologista. Quais são os efeitos? O que acontece, o que eu recebo aqui no meu consultório? São os efeitos colaterais secundários ao uso abusivo
de hormônios anabolizantes, esteroides anabolizantes, como testosterona, como oxandrolona, como todos, trembolona. O mais frequente, e é assustador, o mais frequente que eu tenho recebido aqui, e é uma das coisas mais preocupantes, é a insuficiência cardíaca, que é uma inflamação, a gente acredita que seja uma inflamação do músculo cardíaco, uma miocardite, secundária ao uso abusivo da testosterona. Essa é a principal manifestação de efeito colateral cardiovascular que eu pego aqui no meu consultório. O atleta, muitas vezes do crossfit, do ciclismo, do levantamento de peso olímpico, chega aqui no consultório para mim, falando, pô, doutor, eu fui fazer meus exames de rotina e deu uma alteração aqui, o meu endocrinologista, o meu médico do esporte pediu para passar com você. Aí eu vou ver, tá lá um marcador que chama fração de ejeção reduzida, que é a potência, entre aspas, do coração reduzida, e o tamanho do coração aumentado. Bom, um praticante de atividade física de forma regular, um atleta, não deve ter essa fração de ejeção reduzida. Isso significa que a potência do coração reduziu. Então, esse indivíduo não consegue performar mais como ele performava antes. Isso está acontecendo, muitas vezes, pelo uso abusivo de testosterona. E é o que tem que fazer. Agora, tem que parar com isso, porque é como se fosse uma toxicidade pelo anabolizante. Então, você tem que tirar esse agente tóxico. Como que você vai tirar um agente tóxico? Como que você vai tirar a testosterona de um cara que está tomando há 2 anos, 3 anos, 10 anos? Eu tenho um rapaz, médico, inclusive psiquiatra, que passa aqui comigo já há um tempo, ele quase perdeu um rim. Ele estava usando uma dose X de testosterona diariamente por 10 anos, Betão. 10 anos, todos os dias. Uhum. Não, e aí entra Esse naquilo cara que a gente falou até, a gente até estava falando uma vez aqui, eu não sou médico, mas sou veterinário de formação, né, e os mecanismos fisiológicos são os mesmos, né, a produção de hormônio é por feedback negativo, né, se você é está isso aí. 10 anos oferecendo testosterona exógena, o testículo para de produzir. Então, a hora Isso. que você tirar essa testosterona exógena, o que que vai acontecer? Vai ter que começar a produzir de novo? Isso não é assim que funciona, né? Ah, não, opa, peraí, parou, vamos produzir de novo. Cara, é igual quando você tá. Eu até falei uma vez, a gente até brincou disso. É igual quando você engessa o braço. Você já quebrou o braço, você É fica com o isso. braço engessado. Quando tira o braço, tá fininho, fininho, né? Você tem que fazer fisioterapia para recuperar a força. É a mesma coisa, não dá para fazer essa fisioterapia, cara. Então, tem todo esse problema, né? Cara, eu fiz uma analogia uma vez, Betão, num post meu. Eu sempre fico pensando em analogias para poder Uhum, tornar mais fácil para as pessoas entenderem o que eu tô, esses conceitos, né, de sim. feedback e tudo mais. Cara, há uns, sei lá, vai uns 20 anos atrás, há 20 anos atrás, a gente sabia de cabeça o telefone de casa, o telefone do seu melhor Uhum. amigo, da sua namorada, de mais uns 4, 5 amigos, da sua avó, da sua mãe, do seu pai, a gente sabe de cabeça. Cara, fala o telefone de alguém hoje, cara. Não é. Você não, a gente não sabe porque é só apertar um botão, você escreve lá, Uhum. Betão, aparece o telefone, não preciso saber seu Às vezes número. você nem escreve, você só fala, né? Então, Manda eu só ligar e já preciso liga lembrar do seu sozinho. nome. Porra, eu preciso lembrar do seu nome. Tipo, será que é Gilberto ou é Roberto, cara? É É, isso que precisa lembrar. é. Então, Betão, aí você escreve lá, pum, já aparece o nome, acabou. Então, a nossa memória também tá assim, entendeu? É o mesmo raciocínio. Se você para de treinar, de usar isso, isso vai atrofiar, você vai parar de. O seu corpo, ele entra num modo de redução de gastos, de dano, sabe? Vou diminuir o meu consumo de energia. Não estou precisando produzir testosterona agora. Então, tem alguém produzindo por mim. Vou ficar quieto aqui. Só que aí depois, para corrigir esse eixo hormonal, o endocrinologista tem que ser um maestro. Tem que ser um maestro, É. meu. Para colocar essa casa em ordem de novo, o cara tem que ser bom para valer. Não, Então, galera, não. foge Meu pai disso. sempre fala, meu pai é neurologista, né? Trabalha, meu pai é especialista em mal de Alzheimer e demência senil, né? Então, você vai em casa, meu pai, se ele tá sem fazer nada, ele tá fazendo sudoku. Que ele fala, não, você É isso aí, tem que cara. estar sempre com a cabeça ocupada, você tem que estar sempre lendo, tentando entender alguma coisa, fazendo palavra cruzada, porque ele falou, a gente usa muito pouco, se você parar de usar, cara, não funciona, vai dar problema lá na frente. Então,
É a mesma coisa que a gente tá falando aqui, né? É isso, Betão. Se você para pegar um idoso, por exemplo, você pegar um idoso e. Ah, putz, acontece muito. Aconteceu na minha família agora há pouco tempo também, com a minha avó. É, sei lá, você pega um idoso que fraturou a perna. Pô, esse idoso, antes disso, ele ia com muita frequência no mercado, ia no clube, passear, fazer hidroginástica e tal, quebrou a perna até em casa. 2 meses que ele ficou em casa, acabou. O declínio cognitivo é ladeira abaixo. É a É, mesma coisa, porque parou de estimular, parou de usar, é, parou de estimular aquele raciocínio. Então, o nosso corpo funciona assim. A glândula parou, olhou e falou: vou parar de produzir. Só que aí isso daí vem essa reposição exógena, de fora para dentro, né? Então, essa injetável, chips, né? Esses implantes, gel, isso não é o que o nosso corpo produz. Ah, é bioidêntico. Bioidêntico, é. você sabe que é, não tem nada de bioidêntico. Uhum. Então, só para finalizar, os riscos que essas pessoas, que a gente sabe, né, que essas pessoas estão se expondo de aumento da pressão arterial, aumento de níveis de colesterol, aumenta risco de infarto agudo do miocárdio e AVC, insuficiência cardíaca. E, poxa, o simples fato de aumentar o risco de hipertensão arterial e de aumentar o risco de dislipidemia, que é o colesterol alto, pô, esses dois são dois fatores de risco super importantes para o desenvolvimento de doenças mais graves. Uhum. Pô, então foge disso, galera. É a mesma coisa que fumar um cigarro, Não sabe? vale Você a não pena. precisa colocar isso para dentro do seu corpo, É, e né? você É a mesma coisa. ainda tem outros efeitos aí, né? Pô, você tem aí efeitos de, pô, tem aumento de acne, queda de cabelo. Nas mulheres tem alteração da voz que não volta depois quando para de usar, né? Então, tem vários problemas aí Tem, e, que. pô, na mulher tem hipertrofia clitoriana, Exato, é. o Então, clitóris fica maior. A mulherada sabe disso, cara. A mulherada é. sabe disso, tem mesmo. O ideal é fugir. É fugir, fugir. É isso. Bom, acho que chegamos no final aqui, nosso tempo aqui também. Pô, Filipe, muito obrigado, cara. Pô, fico satisfeito de você ter conseguido organizar. Acho que foi um papo bem legal aqui. Pudemos falar de bastante coisa aqui. Que acho que vai ajudar bastante gente aí. Espero que você tenha gostado. Não sei se você quer deixar mais algum recado final aí para todo mundo. Fica à vontade aí. Pô, Betão, primeiro, obrigado pelo convite. As próximas vezes aí eu prometo que eu volto para a gente conversar mais. Foi um prazer. Espero que eu tenha trazido informação aí para as pessoas. Não me xinguem, não fiquem bravos comigo. Tem muita gente que fica brava comigo pelas coisas que eu falo, mas eu tento trazer a realidade, né, cara? E hoje em dia, a rede social. E aí, esse foi o motivo de eu ter feito o meu Instagram. Existe uma desinformação gigantesca em relação à saúde e à prevenção de doenças na rede social. O Sim. meu objetivo foi trazer o contraponto da medicina de verdade, da medicina tradicional, da Uhum. medicina, pô. Então, não fiquem ofendidos se eu estou indo contra o que o seu médico fala. Eu só estou falando o que eu estudei, o que eu aprendi, que é justamente dos consensos brasileiros, americanos e europeus de medicina e de cardiologia. É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês. Beleza. Bom, galera, foi aí um episódio, pô, demais. Estou felizão de ter gravado esse episódio com o Filipe aqui. E os nossos recados de praxe, né? Segue a gente lá no @trilados, no YouTube, no canal do YouTube. Dá palpite lá, pode xingar também. De vez em quando o pessoal me manda umas mensagens bravo comigo. Já recebi algumas aqui também. Não tem problema, pode ficar bravo, pode reclamar. A gente está aqui para ouvir tanto críticas quanto sugestões. E estamos aqui para fazer isso aqui para vocês. Beleza? É isso aí então. Valeu, pessoal. Obrigado.